Você está ouvindo o programa Palavra de Professor. Olá! Inicia agora, dia 25 de agosto, o programa Palavra de Professor, uma produção da Durga Sindical para a rádio da Universidade 1080 AM. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na rádio da Universidade em maio de 2025. Olá, eu sou o professor Roger Elias, sou do IFSU, Campus Sapucaia do Sul. Palavra de professor importa porque palavra de professor ensina, orienta, palavra de professor tem a capacidade de tocar o aluno e palavra de professor é capaz de fazer algo que parece fora de moda, mas ainda faz muito sentido, que é transformar vidas. Nesta edição, vamos abordar um assunto preocupante para professores, estudantes e famílias: o aumento da violência nas escolas, que triplicou em 10 anos, impulsionado por discursos de ódio. Em 2023, foi registrado um recorde alarmante. Foram mais de 13 mil vítimas atendidas em hospitais públicos e particulares. Mas por que será que essa violência está em crescimento no Brasil? Para falar mais sobre o assunto, a nossa entrevistada é a diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, FACED-URGS, a professora Aline Cunha. Primeiramente, antes de iniciarmos a entrevista, eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Simone Medeiros Ramos, eu sou jornalista, sou uma mulher negra, cabelos crespos, afro, castanhos, luzes claras. Estou maquiada, vestindo um blusão bege, uma calça marrom e uma bota marrom. Tenho os olhos castanhos escuros. Então, eu sou a Aline Cunha, eu sou professora da Faculdade de Educação. Eu sou uma mulher negra, parda. Meu cabelo hoje ele está preso com um palito fazendo um coque. Eu tenho os olhos castanhos, eu uso um óculos, tenho uma armação preta bem marcada. Eu estou vestindo uma jaqueta preta, uma blusa básica marrom, uma calça jeans e uma bota preta. Obrigada, Simone. Obrigada pela recepção. Também cumprimento, a quem nos ouve para falar deste tema, que embora seja um tema que é muito dolorido, para todos nós, docentes, para os estudantes, para as famílias, ele é um tema que precisa ser abordado. Então, já te agradeço o convite e a oportunidade. É um tema triste, mas que nós precisamos falar sobre isso. E essa sensação de medo que ronda a vida da comunidade escolar, tanto para os professores como estudantes e as suas famílias, ele, na verdade, acontece por qual motivo essa violência nas escolas, esse crescimento dos casos? Bom, a gente primeiro, expressar qual é o lugar, que me traz aqui. Então, eu sou professora atualmente, professora universitária, mas eu inicio a minha trajetória como docente na educação infantil, onde a abordagem das questões, relativas ao que hoje nós estamos aqui nomeando como violência, tem um tipo, de condução. Também sou professora, sou formada em pedagogia pela FURG e iniciei a minha carreira na educação infantil, mas logo em seguida eu fui para os anos iniciais, e para a educação de jovens e adultos, que inclusive hoje é a minha área de atuação na formação de professores. E eu te digo que, com base nessa trajetória docente, antes mesmo de me debruçar sobre esse tema, é importante dizer que não dá para considerar e relevar situações de violência. Acaba que nós acabamos, como se diz, passando pano ou fazendo vistas grossas a pequenas atitudes que já demonstram, uma ação mais violenta, mais bélica com o colega, e isso desde crianças muito pequenas. Então, eu sempre digo que a primeira iniciativa da escola, enquanto instituição,
deve ser um olhar atento a todas as situações. Desde aquilo que começa com um xingamento que é tu és um bobo, ou tu és eu não gosto de ti, eu não vou brincar contigo, né? Sempre analisar motivos, razões, por que aquilo está sendo dito e considerar que todo o processo de intervenção docente, né? Todo o processo de intervenção da escola é educativo. A escola, ela não é o sistema punitivo brasileiro, ela não deve se pautar pelo punitivismo. Se isso a gente diz, né, para a sociedade como um todo, o que dirá para a escola? Então, eu diria que as causas, elas são tão múltiplas quanto as possibilidades de ação. As causas, sendo elas múltiplas, elas exigem uma série de ações conjuntas, né? Por vezes não é só a escola que vai atuar nessas situações de violência. Então, quando eu tenho, né, uma criança muito pequena que já convive em um ambiente violento, né, em que a forma de comunicação é violenta, em que a forma de demonstrar o caminho, né, apontar o erro é violenta, uma sociedade, uma comunidade se pauta pela violência, há uma tendência de que esses comportamentos sejam naturalizados e apareçam na instituição escolar. De mesmo modo, né, a própria necessidade de demarcação de um espaço, né, humano, né? Então, esse é o meu lugar, esse é o meu espaço. Essa primeira disputa, né, quando é levada ao extremo, quando ela não é questionada, né? A diferença entre individualidade e individualismo, a diferença entre subjetividades e egoísmo, né? Quando isso não é levado em consideração, a tendência é que isso vá se avolumando. Então, as causas da violência, além de serem múltiplas, por vezes elas passam despercebidas. Os germes, né? O início desse comportamento violento. Falando sobre essa observação do estudante, da criança, do comportamento mais violento, mais agressivo, mas também tem aquela criança que tem um comportamento mais quieto, que não desabafa, mas também depois se demonstra uma pessoa agressiva. Então é bastante complicado identificar. Mas é papel da escola, é dos pais esse acompanhamento, professora? Costuma dizer, né, que a necessidade desse olhar atento a esses sinais, né? Esses sinais, ele é da sociedade como um todo, né? A instituição família, a comunidade em que vive, a escola, os serviços públicos, a formação de professores. Então, se nós queremos, né, ter uma sociedade não violenta, nós também precisamos pensar enquanto sociedade, né, na violência que produzimos. Então, não há como atribuir a um único ente, né, desta sociedade as ações relativas à vivência, né, dentro dessa própria sociedade. Então, se nós temos aqui, né, o entendimento de que a sociedade ela não é apenas o indivíduo, ela é o coletivo, e também ela não é só o coletivo, ela é o indivíduo, essa via de mão dupla, ela é responsabilidade de todas as pessoas, né? Vamos ao intervalo de notícias com a jornalista da Durga Sindical, Letícia Castro. Projeto assegura recomposição orçamentária das universidades com base na inflação oficial. O projeto de lei 760/25 assegura a recomposição anual das dotações orçamentárias das instituições de educação superior mantidas pela União com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acrescida de 2,5%. O projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB,
que hoje não define regra para essa recomposição. O texto está em análise na Câmara dos Deputados. Reitora da URGS realiza reuniões sobre campus na Serra. A reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul agendou uma série de visitas e reuniões para defender a criação do polo da instituição na Serra Gaúcha. Além de encontros públicos no campus do Vale e no campus Centro, também foi agendada a visita à Assembleia Legislativa do Estado. O objetivo, informa a reitoria, é ampliar o diálogo com a comunidade e garantir transparência no processo de expansão. A iniciativa será submetida ao Conselho Universitário, CONSUM, responsável pela aprovação de novos campi e cursos. Hoje, 25 de agosto, o programa Palavra de Professor conversa com a professora da FACED URGS, Aline Cunha, sobre a violência nas escolas. Mais uma produção da Durga Sindical para a rádio da Universidade 1080M. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na rádio da Universidade em maio de 2025. A violência na escola não vai ser só abordada ao nível do que a família pode fazer, né? Dos hábitos que pode gerar, da forma como essa convivência se dá. Na escola, há necessidade de olhar profundamente, né? De analisar a partir da ciência, a partir dos conhecimentos escolares, a partir do currículo, para essa violência. Isso também tem que ser não só a pauta, como a gente costuma dizer, né? A pauta do xingão, a pauta do sermão, né? A tratar dessas questões, né? De convívio, deve ser parte integrante deste currículo. Isso envolve não só o tratamento em sala de aula, né? Como conteúdo, mas também que espaços de convivência são esses. Que intervenções esses adultos fazem, né? E mesmo na educação de jovens e adultos, onde os adultos estão, que intervenções são feitas pela escola e pelos docentes para pautar essas questões e minimizar, né, os riscos e as situações de violência em uma sociedade punitivista e violenta como a nossa, né? A gente observa esse aumento da violência de 10 anos para cá, como esse estudo revelou. Expressivamente. E isso também se deve ao contexto social que o país viveu nesta época até agora. Então, o que ocorreu? É um contexto, ele é político, é social, é o avanço da tecnologia? Qual é a sua avaliação, professora? Nós analisarmos os últimos 10 anos, como essa pesquisa, né, que tu citaste no início aqui da nossa conversa, reforça ainda mais, né, esse argumento que eu venho trazendo dessa polissemia, né, desses múltiplos fatores contribuindo para a disseminação de violência nas escolas, né? Como o nosso tema aqui hoje tem tratado. Se nós pensarmos assim, ali na década de 90, né? No final da década de 90, quando nós tivemos então a primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional com uma perspectiva cidadã, assim como a nossa Constituição de 88 é a primeira, né, com essa perspectiva cidadã, nós vamos ver que os documentos que são decorrentes dessa LDBEM, em 97, em 99, né, assim por diante, eles são todos documentos com essa perspectiva cidadã, onde a tolerância, né, onde a harmonização, né, a harmonia, o diálogo, onde as situações de conflito sendo tratadas numa perspectiva dialógica, né? Uma sociedade democrática, então a participação de todos, o ambiente da escola com políticas de prevenção à violência, a LGBTfobia, né? Logo no início dos anos 2000, contra a misoginia, contra o racismo, né? Valorizando a cultura negra, indígena, colocando, né, pessoas que foram o público-alvo da violência histórica no Brasil como centro do debate do conhecimento, né? Todas essas ações ali do início dos anos 2000 até ali 2010, 2011, foram
primorosas, né, em produzir uma outra cultura. Então, em trazer para o debate a presença da diversidade humana e contra qualquer forma de discriminação e agressão. Então, olha, isso é algo que, para uma sociedade democrática, é basilar. Logo após, né, então, ali 2013 e, sobretudo, depois, né, do impeachment da presidenta Dilma, nesse momento político... Que ali já aumentaram os discursos de ódio e aquele movimento para derrubar a presidenta. Exatamente, porque aí vai datar, né, desse período da pesquisa, 2013 e 2023, né, ali 2014, 2024, nessa década, né? Então, essas políticas, elas passam a ser entendidas não mais como investimento público prioritário e fundamental para uma sociedade democrática, para uma sociedade de paz. Esses programas, boa parte deles, vou citar um deles, né, que é o que para mim é mais próximo, né, já que eu tenho lecionado sobre esses temas, né, relacionando a violência e a LGBTfobia, né, o Escola Sem Homofobia, né, esse grande programa que é ali de 2004, ele passa a ser apelidado, né, se torna o kit gay, passa a ser atacado, passa a ser lido como kit gay, nomeado como com esse pejorativo. E a proibição do uso do celular, até que ponto contribui com essa redução da violência? Toda a proibição, né, ela deve ser vista com cuidado, né, porque as próprias professoras, né, próprios educadores que vinham utilizando o celular ou mesmo aplicativos de mensagem como instrumento pedagógico, né, ficaram um pouco perdidas, né, porque essas instituições estavam conseguindo manejar bem o uso, né, desses aparelhos. Mas eu tenho visto, assim, que nós precisamos em algum momento, olhar profundamente para isso, né? Olhar profundamente para os efeitos disso e verificar, nós não temos parâmetros ainda, né? A nossa sociedade é muito dependente desses artefatos, mas o que vai acontecer com a proibição? Acho que isso para nós é importante vermos, né? Então, tá proibido. E o que aconteceu? Que efeitos provocou, né? É possível avançarmos para numa forma mais equilibrada, em que a proibição já não seja mais necessária, mas limitar o uso? Ou uso mais consciente, talvez. Como que se faz isso, né? Então, eu penso que a proibição também não vem, vamos dizer assim, no vazio, né? Ela vem de uma perspectiva já apontada por outros países também, né? Com relação à necessidade de cuidado e atenção ao uso, né, desses equipamentos. Vem a partir também de dados, né, de relatos e mesmo de formas como isso tem sido produzido na mídia, né? Como que os estudantes têm falado da escola e como que eles têm a questão do bullying, né? Ou mesmo de violência, né? Através de mensagens vazadas, né? E todas essas questões. Então, não vem do nada essa proibição, né? Eu não diria que o celular, ele é ou causa, ou as tecnologias, né? Causa ou efeito. É difícil mensurar isso de modo mais preciso, mas com certeza, sim, é algo que a gente pode dizer, né, porque a pesquisa em educação, né, sobretudo nessa área de psicologia da educação, tem apontado esse isolamento, né, essa falta de encontro, né, real, presencial, lado a lado, né, olhando para as pessoas, convivendo com os jeitos de ser, com as formas de ser, essa virtualidade das relações, ou essas relações que se dão
muito bem no virtual, mas no real, elas no dia a dia elas não se concretizam, isso sim tem efeitos violentos pelo isolamento, né? Pelo isolamento e por algo simples que se cria quando tu estás com o outro, que é a empatia. A violência, ela impacta na vida e na saúde mental. Professora, tem dados, tem informações referentes a isso hoje? Como está o tratamento desses docentes? Porque são situações traumáticas. Esse ponto, assim, né, eu tenho escutado com muita atenção os sindicatos docentes, né, as associações de docentes e as denúncias, né, que são feitas também por esse número expressivo, né, de colegas docentes com questões de saúde mental, né, esgotamento, burnout ou mesmo crises, né, de ansiedade, transtornos de ansiedade, pânico, que são bastante assustadores, né? O que também me chama a atenção é o quanto essas organizações de docentes, elas apontam para a desvalorização do magistério como uma produtora, né, de violência de diferentes formas. Tanto da produção, nessa produção de violência, no sentido de que alguém está sendo violentado constantemente, né, pela desvalorização daquilo que faz, pela impossibilidade, né, de ter algum descanso, algum conforto, de viver melhor e poder investir em algo que pudesse contribuir para a sua saúde, né, e para a melhoria da sua qualidade de vida, quanto essa desvalorização do magistério produz discursos que reverberam em esta pessoa não precisa ser respeitada. E agora, mais notícias com a jornalista da Durga Sindical, Letícia Castro, direto da redação. Universidades federais mantêm bônus regional no vestibular. Apesar da decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que derrubou o bônus regional no Sistema de Seleção Unificada, SISU, algumas universidades federais mantêm a bonificação em processos seletivos próprios para cursos de alta concorrência, entre elas as universidades federais do Acre, do Pará, de Rondonópolis, do oeste da Bahia, do Amapá e do oeste do Pará. A medida busca favorecer estudantes locais em disputas marcadas por grandes diferenças de desempenho no Enem, entre regiões do país e por altas taxas de evasão de profissionais formados. Inserção no mercado de trabalho tende a melhorar a habilidade de leitura. A inserção no mercado de trabalho melhora os níveis de leitura entre jovens na faixa de 15 a 25 anos, principalmente se ocorre durante o estudo formal. Enquanto 65% dos jovens que estudam em trabalho têm condições de alfabetismo adequadas, esse nível cai para 36% entre os que não estudam nem trabalham e se limita a 43% entre aqueles que somente estudam e a 45% entre os que somente trabalham. Os dados são do Estudo Indicador de Alfabetismo Funcional, INAF. Você está ouvindo o programa Palavra de Professor, uma produção da Durga Sindical para a Rádio da Universidade 1080 AM. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Nesta segunda-feira, 25 de agosto, aqui na Rádio da Universidade, o programa Palavra de Professor fala sobre violência nas escolas. Nossa entrevistada é a professora da FACED URGS, Aline Cunha. Professora, a militarização nas escolas também é motivo de violência? Então, é grave quando nós temos movimentos como esse, né? E outros tantos que militarizam as escolas, que hierarquizam o conhecimento de modo acirrado, né? E que colocam os professores como inimigos, né? dos estudantes e das famílias. Eu declaro quem é o alvo, né? E numa perspectiva bélica, o alvo são também os professores, né? Numa sociedade com os avanços que nós temos visto recentemente. Então, a desvalorização do magistério
e movimentos, né, que atuam com esse tipo de perspectiva têm produzido violência contra os professores. Então, além de lidar, né, com a violência do entorno a que estão submetidos, né, os estudantes, ou com esse olhar atento que deve ser dado às situações que podem ser, né, os primeiros nascedouros, né, da violência na escola, também há esse impulso, né, que eu digo que é nefasto para a educação e que reverbera, sim, nessa condição que hoje os professores e professoras têm enfrentado. Essa insegurança, sensação de medo, né, e de impotência. E existe algum protocolo de segurança e de prevenção à violência que proteja os professores? Em as escolas, né, da rede pública, eu conheço mais, assim, convivo mais hoje, né? A minha filha é estudante, né, da escola pública municipal, de uma escola de educação infantil, e na escola tem a CIPAV, né, que é uma comissão que tem também com um olhar sobre a segurança na escola, sobre a prevenção, né, da violência na escola, além, claro, né, de ser uma ação dos conselhos escolares, né, mas a escola sim tem, eu conheço, né, mais as escolas públicas municipais, mas já fui professora, né, de escolas estaduais, então quando também docente, em todas as escolas há esses núcleos, né? Há espaços para se pensar nessa temática. Claro que isso, ao longo dos anos, né, acaba sendo desmantelado, porque são questões de governos ou mesmo de cada realidade escolar, né? Mas sim, essa é uma preocupação e há iniciativas voltadas ao tema, né? Há iniciativas voltadas a essa prevenção. Claro que em situações mais graves temos, né, o sistema de segurança pública, né? E temos a justiça e esses casos, né, a importância da sua notificação e da melhoria na notificação é para que também possamos tirar, né, essa questão debaixo do tapete, né, e não varrê-la para debaixo do tapete. Mas sim, todo servidor público, né, todo professor tem garantias, né, de que a quem recorrer nesses casos, né, e tem sim o direito de ser amparado. Mas o que eu digo é que a gente precisa investir na prevenção. A prevenção, ela é fundamental, né, para o nosso trabalho e para aquilo que a gente realiza. Então, pensando na universidade, né, sim, eu como professora tenho desde, né, as ações, né, do Ampare na URGS, né, até a questão da segurança universitária. Por exemplo, né, eu tenho vários elementos ali que eu posso lançar a mão e contar na garantia do meu exercício docente, né? Mas eu preciso investir para antes disso, né? Eu preciso estar atenta às situações, eu preciso intervir, né, com qualidade em situações de violência, eu preciso me qualificar, eu preciso que as formações sejam cada vez mais constantes, né? Professora, nós agradecemos a sua participação aqui no programa Palavra de Professor e esperamos que essa violência vá diminuindo até que possamos desenvolver uma cultura de paz. Com certeza. E eu digo também que prioritariamente, né, retornarmos o tempo inteiro, né, diuturnamente, aquilo que nos trouxe até aqui, né, uma sociedade democrática, uma sociedade participativa, em que todas as pessoas têm direitos, né, tem direito de ser, tem direito de existir, tem direito de dizer a sua palavra e tem direito de ser. Então, penso que pode ser um caminho. Você está ouvindo o programa Palavra de Professor, uma produção da Durg Sindical para a Rádio da Universidade 1080 AM. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025.
E nesta tarde, 25 de agosto, vamos à Dica Cultural com a jornalista da Durga Sindical, Annelise Cáceres. A dica cultural de hoje é o livro Por que Não Agora?, da escritora e professora da URGS, Jane Tutiquian. Nessa história, um narrador, um garoto de 14 anos, tem o sonho de ser escritor. Em uma espécie de diário, ele escreve sobre o seu trajeto de van até a escola. O veículo é apelidado de Catalouco e os colegas, à medida que embarcam, são apresentados com seus dramas, sentimentos e descobertas. O programa Palavra de Professor fica por aqui. Até a próxima segunda-feira, aqui na Rádio da Universidade 1080 AM.